Na aula de hoje, a gente vai falar sobre coluna lombar e correlações clínicas da coluna lombar, tá? Então, na primeira aula que a gente falou sobre coluna, a gente falou sobre coluna vertebral de forma geral. Então, a gente dividiu lá, só fazendo recapitulando aqui, né, puxando os ganchos aí, quando a gente falou de coluna vertebral, então a gente falou de características da coluna vertebral, a gente falou de vértebras típicas, vértebras atípicas, características das cervicais, características da torácica, características da lombar e as correlações clínicas, né, dessa lombar, então, dessa torácica, e principais especificidades dessas vértebras. E falou um pouquinho também da introdução da biomecânica, né? Quando a gente fala então de biomecânica, a gente pensa em movimento e como essas articulações ou como esses segmentos aí, cada segmento da coluna vai se movimentar no espaço, quais são as limitações, quais são as principais falhas posicionais e por que elas acontecem. Hoje a gente vai falar especificamente da lombar. Então, olha o que acontece. Quando a gente fala da coluna lombar como um todo, uma das coisas que a gente vai observar aqui é que essa coluna lombar ela tem algumas características importantes. Na primeira aula eu falei o seguinte: Felipe, como é que a gente diferencia uma vértebra lombar de uma vértebra torácica, de uma vértebra cervical? Então, só relembrando, porque isso é extremamente importante, todas as vértebras cervicais, sem exceção, elas possuem um forame, que é chamado de forame transverso, que é o ponto de passagem da artéria vertebral, que vai juntar lá em cima para formar a artéria basilar, entra pelo forame magno, então, e depois vai compor o polígono de Willis, junto com a artéria cerebral média, que foi formada, então, pela artéria carótida interna. Beleza. Então, característica de cervical, independente se é a cervical típica, ou seja, de C3 a C7, ou uma cervical atípica, Atlas e Axis, todas as vértebras cervicais possuem forame transverso. Tá? Depois, qual é a característica das vértebras ou do grupo vertebral, então, torácico? Eu falei, então, que todas as torácicas possuem o que a gente chama de fóvea costal. O que significa fóvea costal? Ponto de articulação entre a vértebra torácica e a costela. Então, as costelas, de cada vértebra torácica sai um par de costelas, e esse par de costelas, então, forma um arco que se projeta anteriormente até o nosso osso externo. Só que a gente tem as duas últimas costelas, ou os dois últimos pares de costelas, são chamadas de costelas flutuantes. Elas têm uma diferença. Como elas não se articulam anteriormente, elas não formam um arco completo. Então, o que acontece com essas duas últimas costelas? Elas vão encostar ou se articular no corpo próximo do pedículo. Então, essas duas últimas vértebras torácicas, T11 e T12, vão apresentar fóvea costal, mas não vão apresentar fóvea costal transversa. Então, qual é a regra para ser torácica? Presença de fóvea costal. Ponto. Se tem fóvea costal transversa ou não, só significa que ela é uma torácica mais alta ou uma torácica mais baixa. Mas toda vértebra torácica tem. E qual é a característica das vértebras lombares? As vértebras lombares, então, a gente caracteriza ela, a regra é ausência. Ausência de forame transverso e ausência de fóvea costal. Então, elas não possuem forame transverso. É claro que elas são extremamente diferentes das vértebras cervicais, porque as vértebras cervicais estão lá em cima, são extremamente pequenas comparadas às lombares. Mas é comum se confundir vértebra torácica com lombar, principalmente torácica baixa. Então, o que a gente procura? Não tem fóvea costal? Não é torácica. Então, a gente está falando de uma vértebra lombar. Essas vértebras lombares, elas são caracteristicamente maiores. Por quê? Porque quanto mais baixo for o segmento da coluna, maior vai ser o tamanho da vértebra, por causa do peso que ela vai sustentar. Então, aqui a gente vai apresentar todas as características de vértebras típicas, né? E uma característica muito especial quando a gente pensa em biomecânica, e a gente vai falar um pouquinho de movimento também. Olha a característica aqui. Primeiro, a gente vai ter, então, aqui em cima o nosso disco intervertebral. E o que eu estou marcando aqui no nosso disco intervertebral é que esse disco intervertebral ele vai apresentar aqui para a gente, se a gente estiver olhando aqui para cima, ele vai apresentar o núcleo pulposo. Felipe, o que é o núcleo pulposo? Na verdade, o disco intervertebral ele vai ser composto por núcleo pulposo, que está aparecendo aqui em cima e bem no meio. Esse núcleo pulposo, então, é a parte que vai se mover no disco intervertebral. Então, o disco intervertebral ele vai funcionar como se fosse uma mola. Toda vez que a gente faz movimento de flexão,
o núcleo pulposo se desloca para trás. Toda vez que a gente faz movimento de extensão, o núcleo pulposo se desloca para frente. Toda vez que eu inclino para a direita, o núcleo pulposo se desloca para a esquerda. Toda vez que eu me inclino para a esquerda, o núcleo pulposo se desloca para a direita. Então, esse núcleo pulposo, ele fica se deslocando. Mas é como se eu tivesse uma mola lá dentro, então eu tenho que ter alguma coisa para segurar esse núcleo pulposo. Quem segura esse núcleo pulposo? Então, são os meus anéis fibrosos. Então, a gente pode falar que todo disco intervertebral é composto por um núcleo pulposo e anéis fibrosos que dão sustentação para esse núcleo pulposo. É como se eu estivesse falando, poxa, eu tenho um ovo, né? E quando você quebra o ovo, normalmente fica a gema do ovo no centro e a clara do ovo na periferia, tá? Quando você mexe, então, é como se essa gema, se esse núcleo, ele se deslocasse de um sentido para outro, tá? Felipe, o que é a hérnia de disco, então? Hérnia significa extravasamento. Então, toda vez que a gente pensa aqui em hérnia, hérnia é sinônimo de extravasamento. Então, uma hérnia de disco significa extravasamento. Extravasamento de quem? Do núcleo pulposo. Só que nas hérnias, a gente tem a hérnia do tipo protrusão. Então, quando a gente fala, nossa, o fulano de tal teve uma protrusão discal. O que significa uma protrusão discal, então? Esse disco, né, esse núcleo pulposo, então, ele saiu do lugar, mas ele não rompeu todos os anéis fibrosos. Então, houve um abaulamento. Então, na protrusão, o que vai acontecer? Abaulamento. Mas esse abaulamento, muitas vezes, por si só, já é suficiente para comprimir raízes nervosas ou algumas estruturas importantes, causando sintomatologia. Mas é muito mais fácil você tratar uma hérnia protrusa. Por quê? Porque o tratamento dessa hérnia protrusa, então, vai ser a correção. Ou seja, se eu tenho uma protrusão posterior, posterior à direita, porque normalmente as hérnias elas são posteriores e laterais, porque o movimento que a gente mais faz durante o nosso dia é flexão, né? Quando a gente faz flexão com rotação, então essa hérnia vai se deslocar, esse núcleo vai se deslocar para trás e para um dos lados. Felipe, por que ela não é só posterior e retinha? Porque normalmente não, né? A gente tem, então, na região posterior, um ligamento que ele é chamado de ligamento longitudinal posterior. E esse ligamento longitudinal posterior, então, ele vai proteger. Então, toda vez que essa minha hérnia, então, quiser, esse meu disco, então, quiser extravasar para trás, bem na região posterior, ou seja, bem aqui assim, eu vou ter o meu ligamento longitudinal posterior, que a função dele, então, vai ser proteger a medula espinhal. Então, ela consegue extravasar para trás? Não, mas ela consegue extravasar para trás e para o lado. Tá? Então, as hérnias normalmente são posterolaterais, posterolateral direita ou posterolateral esquerda. Beleza. Ela pode ter um abaulamento. Então, eu vou ter um tipo de hérnia, protrusão. E o outro tipo de hérnia é a hérnia extrusa. Então, eu vou ter uma extrusão. Uma extrusão, então, na verdade, quando você tem uma extrusão, uma hérnia extrusa, o que você tem, então? Você vai ter um extravasamento do núcleo pulposo. O que significa, né, dizer? Significa que todos os anéis fibrosos foram rompidos e a estrutura extravasou. Nesse caso aqui, em específico, o tratamento ele não é conservador, o tratamento é cirúrgico. Então, o médico vai precisar operar e vai precisar colocar novamente esse núcleo no lugar. Felipe, isso é possível na maioria dos casos? Não. Em muitos casos não é possível. Então, em muitos casos, o que se faz? Ou coloca uma prótese, ou então, o que se faz na maioria dos casos é uma artrodese lombar. Tá? Então, tira o núcleo e fixa uma vértebra direta na outra para evitar movimento entre as vértebras, para evitar atrito e, consequentemente, evitar dores e problemas, então, relacionados à biomecânica. Tá? Então, isso aqui, se a gente estiver pensando, então, em hérnias de disco. Tá? É sempre importante falar, porque a gente sempre que a gente fala de disco intervertebral, a primeira pergunta que vem à cabeça, poxa, disco intervertebral, beleza, mas e as hérnias? É isso aí. Agora, a gente vai ter outras características que são comuns, então,
das nossas vértebras típicas, né? Então, a gente vai ter o forame vertebral, que tem em todas as vértebras. A gente vai ter o pedículo do arco vertebral. O que é o pedículo, então? Pedículo nada mais é do que a comunicação entre o corpo e o processo transverso. A gente vai ter um processo transverso relativamente comprido, né? A gente vai ter um processo espinhoso relativamente comprido, tá? Só que o que é mais importante para mim aqui é isso aqui, ó, a face articular. Aqui, nesse caso, a gente está vendo a face articular superior. E se vocês observarem aqui, o que acontece nessa face articular superior, diferente do que aconteceu nas vértebras cervicais e nas vértebras torácicas, onde essa face articular, que a gente também chama de apófise articular ou faceta articular, o que é importante a gente observar? O sentido dessa faceta articular. E o sentido dessa faceta articular, então, ela é vertical no sentido sagital. Felipe, o que significa isso, então, ser vertical no sentido sagital? Significa que ela favorece os movimentos que acontecem no plano sagital através do eixo laterolateral. Quais são os movimentos que acontecem no plano sagital através do eixo laterolateral? Flexão e extensão. Então, como ela vai apresentar esse sentido, é muito mais fácil fazer movimento assim e movimento assim. Por quê? Porque os movimentos de flexão e extensão vão respeitar o sentido da articulação. Isso aqui vai ser o mais importante. A gente sempre precisa respeitar o trilho articular. Então, quando eu tenho uma porta de correr, eu tenho que movimentar essa porta de correr no sentido do trilho. Não adianta eu ter uma porta de correr assim e tentar abrir a porta assim. Eu vou ter dificuldade. Não adianta ter uma porta de correr assim e eu tentar abrir ela como se ela fosse um basculhante. Ela não vai abrir. Se a porta é de correr, eu tenho que apertar ela ou tenho que empurrar ela, movimentar no sentido do trilho. E qual é o sentido do trilho aqui? O sentido do trilho é sagital, através do eixo laterolateral. Por isso, na coluna lombar, os movimentos que a gente faz na coluna lombar, então, são principalmente movimentos de flexão e movimentos de extensão. Aqui, mais um pouquinho para ilustrar isso, né? Então, aqui a gente vai ter o segmento da lombar, e aqui a gente percebe que aqui a gente vai ter, então, ó, T12, tá? Essa aqui vai ser a nossa T12, tá? De onde está saindo a nossa última costela, o nosso último par de costelas, que a gente chama então de 12º par de costela, que é o par de costela flutuante, ó. Aqui eu tenho 12º, aqui eu tenho 11º, que está saindo então de T11. E depois então a gente vai ter 5 vértebras lombares. Eu vou ter aqui, ó, L1, L2, L3, L4 e L5, tá? Apesar de ser um segmento pequeno, ele é um segmento relativamente móvel. Por que um segmento relativamente móvel? Quando a gente estudou a coluna lombar, a coluna vertebral como um todo, a gente percebeu que a coluna ela tem curvaturas, que são chamadas de curvaturas fisiológicas. Quais são as minhas curvaturas fisiológicas? Cervical, lordose, torácica, cifose, lombar, lordose e sacral, apesar de ser um segmento fixo, né, porque todas as vértebras então são calcificadas, formando um osso único, que é o nosso sacro. Apesar disso, então, eu tenho então uma posição, né, uma concavidade anterior. As curvaturas de concavidade anterior são as curvaturas cifóticas, torácica e sacral. As curvaturas de concavidade posterior são as curvaturas lordóticas, lombar e cervical. Essas curvaturas, ou segmentos que possuem curvaturas lordóticas, são segmentos mais móveis. Felipe, por que esses segmentos que possuem lordose são segmentos mais móveis? Porque são segmentos que não estão relacionados com proteção de cavidades específicas. Então, exemplo, a minha coluna torácica faz parte da minha caixa torácica. Então, ela vai estar articulada com costelas, que vai se articular anteriormente com o externo, através das cartilagens costais. Então, eu tenho uma estrutura, uma caixa rígida.
Quando eu penso, por exemplo, lá no meu sacro, o meu sacro está fazendo parte também da minha cavidade pélvica, então eu tenho minhas vísceras pélvicas, tem uma proteção ali entre os ilíacos, o sacro, em toda a cavidade pélvica, protegendo principalmente os órgãos, então, do sistema urogenital, masculino e feminino. Tá? Agora, quando a gente pensa na lombar, eu penso em movimento. Quando eu penso em cervical, eu penso em movimento. Tanto que quando a gente estuda característica de vértebras atípicas, atlas e axis, o que a gente vai encontrar? Atlas e axis são vértebras atípicas justamente porque para permitir maior amplitude de rotação cervical. Por isso o atlas, então, vai se movimentar sobre o dente do axis e o dente do axis vai funcionar como se fosse um pivô. E aqui, de novo, a gente consegue observar disco intervertebral entre as vértebras lombares e depois, olha o posicionamento das facetas articulares. Ó. Isso aqui é uma articulação facetária ou uma articulação interapofisária. Então, aqui eu tenho, se isso aqui, por exemplo, fosse L3 e essa aqui fosse L4, o que eu teria aqui? A faceta articular inferior de L3 se articulando com a faceta articular superior de L4 e assim sucessivamente. O que é mais importante a gente observar aqui? O que é mais importante a gente observar aqui é o sentido dessa articulação. Por quê? Porque o sentido dessa articulação ele é sagital, permitindo então ou facilitando movimentos de flexão e extensão. Então as amplitudes aí de flexão e extensão são muito maiores. Então o que a gente mais tem na lombar? Flexão e extensão. E também acaba favorecendo um pouco, como ele é nesse sentido, acaba favorecendo também as inclinações laterais. Inclinação lateral para a direita e inclinação lateral para a esquerda. Qual é o grande movimento desfavorecido na lombar? Rotação. Por quê? Porque se eu tenho um plano assim, toda vez que eu tento fazer isso aqui, é como se uma batesse na outra. Então, a amplitude de rotação lombar ela é quase irrelevante, ou seja, extremamente pequena. Então, exatamente o que a gente está vendo aqui. Ó. Por causa desse posicionamento, eu vou favorecer flexão, e vou favorecer extensão. Felipe, mas aí parece que ele está fazendo flexão do tronco como um todo. Sim, a menina está fazendo flexão do tronco como um todo. Aqui, então, eu vou ter, no caso, a flexão para frente. E aqui, no caso, eu vou ter a extensão para trás. Mas ela está fazendo flexão e extensão como um todo. Sim, mas toda flexão e extensão vai à coluna como um todo. Mas o que a gente pode observar aqui? Ó? O tronco dela aqui está vindo retinho. Ó, se eu observar o tronco dela que está vindo retinho, e o movimento está acontecendo aonde? Na lombar. Aqui, o tronco está vindo retinho e o movimento está acontecendo aonde? Na lombar. Então, é isso que a gente observa o tempo todo. Aonde está acontecendo, em que parte da coluna está acontecendo relativamente o movimento, ou seja, em que parte da coluna esse movimento, então, ele está sendo mais significativo. Depois, aqui, mesma coisa ainda, tá? A gente mostrando aqui, então, características de vértebras lombares, que a gente pode observar vértebras lombares extremamente grandes e, além disso, também essas vértebras lombares, então, com posicionamento e com características bem específicas. Principal característica biomecânica, então, aqui vai ser a nossa característica relacionada, então, ao posicionamento aí das facetas articulares que vão determinar o sentido de movimento. E aqui um outro movimento, ó, que vão ser os nossos movimentos de inclinação, que também vão ser favorecidos aqui na região lombar. Mesmo motivo, sentido das facetas. Então, o que a gente tem que entender? Quando a gente está falando, por exemplo, de técnicas articulares, poxa, Felipe, mas eu quero fazer uma técnica articular para o tratamento, então, da coluna lombar. Beleza. Por quê? Porque a minha coluna lombar se encontra em falha posicional. Ela vai se encontrar em que tipo de falha posicional? Aí a gente tem que observar o seguinte. Quais são os movimentos que ela faz? Movimento de flexão e extensão, movimento de inclinação para a direita e para a esquerda. Faz rotação? Não. Vai ter falha posicional em rotação? Não. Então, o que a gente verifica, o que a gente faz avaliação de lombar? Quando a gente vai avaliar uma lombar, a gente tem que avaliar como essa lombar ficou mal posicionada. Ela ficou em flexão,
ficou em extensão, ficou inclinada para um lado, ficou inclinada para o outro. Por quê? Porque quando eu faço, por exemplo, uma técnica de manipulação ou uma técnica de mobilização, as minhas técnicas têm que obedecer o mesmo trilho articular. Então não adianta, por exemplo, eu tentar abrir uma gaveta levantando a gaveta ou abaixando a gaveta. Eu tenho que tentar abrir a gaveta puxando a gaveta nesse sentido ou naquele sentido. Por quê? Respeitando os trilhos articulares. Então o que a gente vê muito errado, né, o pessoal fazendo. Eu não consigo fazer uma manipulação lombar, mas será que o sentido da sua manipulação está correto? Por quê? Porque se você colocar no sentido correto, ela manipula. Mas se você colocar no sentido correto, ela não manipula. É a mesma coisa que eu tenho a porta da minha geladeira e a porta da minha geladeira abre nesse sentido. Não adianta eu chegar na porta da minha geladeira e tentar abrir a porta da minha geladeira como se fosse uma porta de correr. Ela não vai abrir nunca. Por quê? Porque não é o sentido do trilho articular. Então, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que é extremamente importante, é a gente precisa conhecer a anatomia e biomecânica de todas as estruturas. Por quê? Porque a partir desse conhecimento, a aplicabilidade de qualquer técnica, de uma técnica que seja de mobilização, que é pegar e colocar, vai insistindo até ele ganhar, né? A gente chama de redução de slack, ou seja, chega no máximo e depois fica mobilizando, até eu conseguir ganhar mobilidade. Ou uma técnica de thrust, né, que é uma técnica de manipulação, onde eu faço a redução do slack e, de uma vez só, eu tento, com um movimento de baixa amplitude e alta velocidade, ganhar aquilo que tinha sido perdido e reposicionar essa minha articulação facetária. Independente do tipo de técnica, o mais importante, posicionamento. Se eu posiciono a articulação de forma incorreta, consequentemente, eu vou ter prejuízo e não vou conseguir fazer a minha técnica de forma adequada. O que a gente está vendo aqui agora, tá? A gente tem duas imagens, né? A nossa imagem aí à direita, onde a gente está vendo, então, a coluna lombar e algumas estruturas que são extremamente importantes. Olha aqui. Essa estrutura aqui, ó, é o nosso ligamento longitudinal posterior. O que a gente observa? Que diferente do nosso ligamento longitudinal anterior, então esse aqui, ó, ligamento longitudinal posterior. Diferente do nosso ligamento longitudinal anterior, que dá a volta em todo o corpo da vértebra, que vai ser a parte anterior, protegendo esse disco aqui na parte anterior todinha, o nosso ligamento longitudinal posterior, como ele fica localizado dentro do forame vertebral, na região posterior lá do corpo, ele só vai conseguir proteger a região posterior e medial. Consequentemente, se eu tenho uma hérnia de disco, ou seja, se eu tenho uma tensão e uma tendência a um escapamento desse disco intervertebral, esse disco intervertebral vai escapar para onde? Para trás e para o lado direito ou para o lado esquerdo, tá? E depois, lá atrás, aparece, já com uma cor aqui bem sugestiva, o nosso ligamento flavo ou amarelo. Tá? Esse ligamento flavo ou amarelo está revestindo a região posterior, então, do nosso forame vertebral. E depois a gente vê outras estruturas ligamentares, né? Aqui a gente já pode ver, então, os nossos ligamentos intertransversais. Depois a gente vai ter lá atrás os ligamentos interespinhais. Todas essas estruturas, então, dando estabilidade para a coluna lombar. Apesar de na coluna lombar a gente ter um menor número de feixes nervosos, por quê? Porque a medula espinhal começou lá em cima e depois ela vem descendo. Cervical, torácica, lombar. Quando chega no sacro, a gente já tem uma porção da medula que é chamada de cauda equina. Quando chega nessa cauda equina, então, o que a gente vai ter lá na cauda equina? Quando a gente chega lá na cauda equina, então, a gente já vai ter praticamente o plexo lombosacral, que vai sair, então, pelos forames sacrais ventrais e dorsais. E aqui, para a gente ter uma noção, então, da posição da nossa medula espinhal. Ó. Vou colocar aqui em outra cor, para ficar mais fácil da gente visualizar. Vou colocar aqui em vermelho, um vermelho mais escuro, para ficar mais fácil da gente visualizar. Ó. Aqui a gente vai ter a nossa medula espinhal, tá? Se a gente aumenta isso aqui de tamanho um pouquinho, a gente vai perceber que essa nossa medula espinhal aqui,
ela já está aparecendo aqui, tá? E ela vai aparecer já para a gente aqui com região, né? A gente tem a porção cinzenta e a porção branca, então a gente tem lá a substância cinzenta e substância branca. Na medula espinhal, a gente sabe que a substância cinzenta é interna e a substância branca é externa, diferente do que acontece no encéfalo, onde a gente tem a substância cinzenta externa, formada pelo córtex cerebral, e a substância branca interna, né? Que vai estar compondo mais ou menos lá o nosso diencéfalo. Na medula espinhal, a gente vai ter a substância cinzenta interna. O que é a substância cinzenta? É onde a gente encontra, então, os corpos dos neurônios. Tá? O único neurônio que não possui o seu corpo localizado no sistema nervoso central é o neurônio pseudonipolar, que é o neurônio sensitivo do sistema nervoso periférico, que vai, né, possuir o seu corpo, então, localizado no gânglio da raiz dorsal. O resto, todos os corpos neuronais, ou seja, todos os somas, se encontram no sistema nervoso central. Se eles se encontram no sistema nervoso central e na medula, eles vão se encontrar, então, na substância cinzenta. Se eles se encontram no sistema nervoso central e no encéfalo, eles vão se encontrar no córtex. Qualquer grupo de neurônios, grupos de corpos de neurônios localizados no sistema nervoso central que não esteja na substância cinzenta, mas esteja localizado no sistema nervoso central, formam o que a gente chama de núcleos, tá? Então, os núcleos, como são os núcleos da base, né, claustrum, putamen, amidaloide, são grupos de corpos celulares, tá? Mas a gente já encontra bem bonitinho aqui, quando a gente está vendo aqui, a gente já pode ver bem bonitinho aqui, tá? A nossa medula espinhal, e essa nossa medula espinhal, então, já diferenciada. Falando de biomecânica, a gente vai perceber que cada nível medular... Felipe, o que é um nível medular? Então, nível medular. Níveis medulares são os espaços entre as vértebras da nossa coluna por onde saem as raízes nervosas. Então, se eu tenho essa aqui eu estou vendo em corte transversal. Se essa aqui é T12, abaixo de T12 vai ter L1. Entre T12 e L1 vai sair esse carinha aqui, ó, para um lado e esse carinha aqui para o outro. Esse aqui vão ser as nossas raízes nervosas. As nossas raízes nervosas vão ser divididas ainda em raízes nervosas sensitivas e raízes nervosas motoras. A gente tem uma porção abauladinha aqui, que vai ser o nosso gânglio da raiz dorsal. E depois, essas raízes nervosas ventrais e dorsais se juntam, então, para formar os nervos espinhais, tá? Por que isso? Porque a gente sabe que na parte anterior da medula a gente tem a parte eferente ou motora, e na parte posterior da medula a gente tem a parte aferente ou sensitiva. Então, essas raízes nervosas que chegam, elas se juntam, então, para se comunicar. Elas saem de porções diferentes da medula, né? Então, tem uma comunicação anterior motora, motoneurônio alfa, que está saindo dali, possui o seu corpo localizado lá no corno anterior da medula e sai dali. E quem está chegando na parte posterior é o neurônio pseudo-unipolar, que é o neurônio sensitivo do sistema nervoso periférico, que vai ter o seu núcleo, então o seu corpo localizado no gânglio da raiz dorsal e vai chegar lá posteriormente. Por que isso aqui é tão importante quando a gente fala principalmente de lombar? Porque as lombares, assim como as cervicais, mas mais comum nas lombares, na região lombar é onde a gente tem maior incidência de hérnia de disco. E quando esse disco, que normalmente estar posicionado aqui em cima do corpo, entre uma vértebra e outra, extravasa, o normal é que ele extravase para trás e para o lado. Então, ele vai fazer o quê? Comprimir uma raiz nervosa. E aí a gente vai ter toda a sintomatologia referente à compressão de raiz nervosa. A gente vai ter uma lombociatalgia, uma cervicobraquialgia, ou seja, uma dor na região cervical irradiada no trajeto de parte do plexo braquial, ou de qualquer ramo do plexo braquial, né? C5, C6, C7, C8, T1, que são as raízes que formam o plexo braquial. Ou posso ter uma lombociatalgia, uma dor na lombar irradiada no trajeto do ciático. Por quê? Porque alguma raiz do ciático foi pinçada. E se alguma raiz do ciático foi pinçada, então eu tenho comprometimento aonde? Na coluna. Diferente de o cara apresentar uma ciatalgia. Então ele teve só uma ciatalgia. É uma dor só no trajeto, mas não tem a dor lombar. Aí eu posso estar associando com outras coisas, por exemplo, com a síndrome do piriforme.
tá? Então é muito importante a gente saber avaliar também a integridade das raízes nervosas, tá? E aí a gente vai ter tanto alterações por lesão, tá? Como alterações por doenças. A gente pode ter doenças que acometam as raízes nervosas, como as polineuroradiculopatias ou as radiculopatias, né? A síndrome de Guillain-Barré, que é a polineuroradiculopatia desmielinizante inflamatória aguda, ela acomete raiz nervosa, nervo, né? Então ela comete um monte de estruturas importantes aí. Mas eu posso ter lesões só traumáticas. Então faz um trauma por compressão, gera o que a gente chama de neuropraxia ou axoniopraxia, que é uma compressão desses axônios, normalmente os sensitivos porque são posteriores, e aí ele vai ter o quê? Não vai ter sinais motores, não chega a ter uma hipotrofia ou uma atrofia, uma perda de massa muscular e uma perda de força, mas apresenta perda de sensibilidade, apresenta uma disestesia, que normalmente é associada como dor em choque. Tá? Felipe, e aquela dor em calor? Dor em calor normalmente é vascular. Parestesia, que é formigamento, normalmente é vascular. As disestesias, as alterações de sensibilidade relacionadas a radiculopatias, são alterações de sensibilidade em choque. Tá? Então o cara sente um choque, uma fisgada. Tá? Essas são as características dessas radiculopatias. E aqui eu trouxe para vocês um videozinho onde a gente vai dar uma demonstração, tá? E vai falar de algumas coisas que são extremamente importantes quando a gente pensa, então, né, na coluna como um todo, na coluna lombar como um todo. Por quê? Porque a coluna lombar ela não funciona de forma isolada. Então, a gente vai ter lá uma estrutura, a parte estrutural da coluna. Vou soltar o videozinho aqui. A gente vai ter a parte estrutural da coluna, mas o que a gente consegue observar aqui é que essa coluna, como a gente pode observar aqui, ela vai ser composta ou vai ser circulada por vários músculos. Lá na região abdominal, diferente do que a gente vê na região torácica, a gente não tem um fechamento completo por uma caixa torácica. Então a gente tem uma abertura anterior. Quem é que fecha anteriormente? A musculatura abdominal. Reto abdominal, transverso do abdômen, oblíquo externo e oblíquo interno. Aqui, no caso, a gente está tendo, então, uma vista posterior. E quando eu olho aqui essa vista posterior da minha coluna, o que eu observo? Os músculos, então, que vão compor essa parte minha posterior aqui. Aqui eu vou pegar um gizinho branco para ficar mais fácil para a gente ilustrar. E aqui o que a gente vai estar vendo, então? Aqui a gente vai estar vendo o nosso osso sacro, aqui a gente vai estar vendo a nossa coluna lombar, e aqui eu vou ter músculos da parede lateral, músculos laterais e posteriores. Então, quem a gente está vendo primeiro aqui? Esse músculo lateral aqui já faz parte dos abdominais laterais, transverso, oblíquo externo e oblíquo interno, formam essa parede lateral. Mas quando a gente observa esse músculozinho posterior aqui, eu vou falar dele depois de forma isolada, que é extremamente importante, esse aqui vai ser o meu quadrado lombar. E o meu quadrado lombar ele vai ser extremamente importante, principalmente se eu pensar nos desvios de inclinação da minha coluna, tá? Depois, se a gente continuar rodando aqui, a gente vai ver outras estruturas, tá? Então, a gente está aqui ainda com uma vista posterior, tá? Da nossa coluna, onde a gente vê, então, toda essa caixa torácica e toda a musculatura abdominal. E quando a gente começa a rodar, então, a gente vai perceber, então, essa musculatura anterior. A musculatura anterior ela é extremamente importante. Primeiro a gente vai ter a nossa fáscia ou aponeurose. Aqui no centro da minha fáscia ou aponeurose, eu vou encontrar o que a gente chama de linha alba, que eu estou riscando aqui em branco, mas como a estrutura está mais esbranquiçada, tá? Ela pode ficar meio sobreposta aqui. Essa linha alba, então, é o ponto de junção, então, dos meus músculos do lado direito, abdominais direito e esquerdo, principalmente do meu reto abdominal. Olha o que vai acontecer aqui quando a gente tirar a fáscia ou aponeurose, que vai ser a vista mais superficial. Quando a gente tira essa fáscia ou aponeurose e vai retirar esses músculos, então, mais superficiais, o que a gente vai ver? O nosso músculo reto abdominal, e a gente vai perceber, então, que esse músculo reto abdominal, então, ele vai ter a gente vai ter o nosso músculo reto abdominal direito, o nosso músculo reto abdominal esquerdo, e quando a gente observa, então,
O que é importante de lembrar dessa musculatura abdominal? Aqui a gente está tirando, então, um lado e depois o outro. A gente vai ver aqui agora a nossa linha alba aparecendo de forma mais marcada aqui na região centralizada. E a gente percebe que a gente tem dois músculos reto-abdominais. Eu vou ter o meu músculo reto-abdominal direito e o meu músculo reto-abdominal esquerdo. Esses músculos reto-abdominais, eles são extremamente importantes no sentido de estabilização da coluna lombar. Felipe, por que no sentido de estabilização da coluna lombar? O indivíduo que tem perda de força, fraqueza de reto abdominal, o que vai acontecer com ele? A gente pode falar que biomecanicamente os reto abdominais eles cumprem uma função antagonista do músculo psoas. Pô, Felipe, que viagem é essa? Como que ele vai ser antagonista do psoas? Porque o psoas, como eu estudei no livro, o psoas ele faz flexão de quadril, ele é agonista na flexão de quadril. O abdominal, o reto abdominal, ele faz flexão de tronco. Então, como um pode ser antagonista do outro? É só eu pensar o seguinte, quais são os pontos de inserção do reto abdominal? Então, ele vai ter inserção superior nas últimas costelas e inserção inferior no ramo púbico superior. Toda vez que eu tenho um fortalecimento ou uma contração desses músculos, do músculo reto abdominal, o que eu tento fazer? Rodar os ilíacos posteriormente, ou seja, fazer uma báscula posterior dos ossos ilíacos e, consequentemente, eu vou esticar a coluna lombar. Então, eu retifico a coluna lombar. Então, eu posso falar que os meus reto abdominais, eles são retificadores. Retificadores de quem? Retificadores da coluna lombar. Qual é o principal problema que as pessoas apresentam na coluna lombar? Hiperlordose, principalmente as mulheres. Felipe, por que principalmente as mulheres? Porque as mulheres se preocupam muito mais com a postura, com ficar retinha, com ficar empinadinha. O homem ele é mais relaxado. Então, o principal problema que a gente encontra no homem é a hipercifose, o cara jogado um pouco para frente. O principal problema que a gente encontra na mulher é a hiperlordose. Ela quer ficar com o bumbum empinadinho, ela quer ficar retinha, ela fica se autocorrigindo. Então, o que acontece? Ela vai adquirindo, então, uma fraqueza nessa musculatura abdominal que vai favorecendo, então, a hiperlordose. E como que o psoas vai entrar nisso? Depois vai aparecer o psoas aqui no vídeo. Mas olha o que acontece. Se eu tenho uma coluna lombar e essa minha coluna lombar é assim, ó, olha o que vai acontecer aqui. Aqui eu tenho meus processos espinhosos e eu posso dizer, então, que a curvatura na lombar é uma curvatura lordótica, nesse sentido. Então, na lombar eu vou ter uma lordose lombar. Ou seja, uma curvatura de concavidade posterior. Agora, aonde se insere o meu músculo psoas maior? O psoas maior sai de onde? Das vértebras lombares. E se projeta para onde? Se projeta para frente. Para se inserir juntamente com o músculo ilíaco e com o músculo psoas menor, lá no trocânter menor do fêmur. Então, olha o que acontece. Qual é o vetor de força do psoas? O vetor de força é puxar a lombar para frente. E toda vez que eu puxo a lombar para frente, eu vou ter uma tendência de aumentar a minha lordose lombar. Aumento de lordose lombar significa hiperlordose lombar. Por isso, é muito importante que eu tenha um psoas bem trabalhado, bem equilibrado. E bem equilibrado com quem? Com reto abdominal. Felipe, então todo mundo que tem hiperlordose lombar precisa fortalecer musculatura abdominal? Sim, essa é a regra. Tá? Fortalecimento abdominal. E não precisa ser um fortalecimento abdominal ativo, ele pode fortalecer na prancha. Tá? Aqui a gente volta a rodar um pouquinho para ver musculatura lateral. Nessa musculatura lateral aqui a gente ainda está vendo os músculos da parede lateral do abdômen, ou seja, transverso, oblíquo externo e oblíquo interno. E aqui a gente já vai para os músculos então da parede posterior. Quando a gente chega nos músculos da parede posterior, quem se destaca aqui, então, é o meu músculo quadrado lombar, ó, que está aparecendo aqui bonitinho, nosso músculo quadrado lombar. Esse músculo quadrado lombar, então, que sai das últimas costelas, principalmente da 12ª costela, e vai lá
para a crista ilíaca, na parte posterior da crista ilíaca, ele tanto vai gerar estabilidade na lombar, uma estabilidade posterior, como estabilidade lateral, né? E aí a gente tem vários trabalhos aí para estar fazendo com o quadrado lombar, alongamento de quadrado lombar, estático, dinâmico, muito trabalho legal que se dá para fazer com o quadrado lombar. Por quê? Porque a gente já viu no comecinho dessa aula que os principais movimentos que acontecem, então, na nossa lombar por causa do posicionamento das facetas são movimentos de flexão e extensão e são também os movimentos de inclinação. Então, por isso é extremamente importante que a gente trabalhe esse músculo quadrado lombar, ou seja, que o quadrado lombar seja bem soltinho. Aqui no canal ainda tem alguns vídeos só de trabalho específico, de manobras específicas para fortalecimento de quadrado lombar, alongamento de quadrado lombar, para a gente poder trabalhar. E aí a gente chegou em outros músculos extremamente importantes, como a gente já tinha visto. Olha esses 3 músculos aqui, ó. Aqui a gente vai ter a porção do ilíaco. Vou marcar ele em branco aqui, para ficar mais fácil de destacar, por causa do nosso fundo. Então aqui a gente vai ter a porção do nosso ilíaco. Aqui a gente vai ter o nosso psoas maior. E aqui a gente vai ter o nosso psoas menor. Aqui eu vou botar em preto, por causa do fundo branco. Então aqui a gente vai ter o nosso psoas menor, pequenininho. Aqui a gente vai ter o nosso psoas maior. E aqui a gente vai ter o nosso músculo ilíaco. O conjunto disso aqui vai ser o que a gente chama de ilio-psoas. Esse ilio-psoas, então, ele vai se juntar, ou seja, todos esses ventres vão se juntar para se inserir aqui embaixo. Ó. Se inserir onde? No trocânter menor do fêmur. E aí, quando a gente vai estudar de forma mais estática, estou estudando lá no livro de anatomia. No livro de anatomia, o que aparece para mim? Origem, inserção, função, inervação, vascularização. Ponto. Mas não aparece o que acontece no dia a dia. O que acontece no nosso dia a dia, então? No nosso dia a dia, a gente vai ter origem, inserção, só que, dependendo do tipo de trabalho, esse músculo pode trabalhar em cadeia cinética aberta, em cadeia cinética fechada, eu vou ter minhas predominâncias musculares, então cada músculo vai trabalhar de uma forma diferente. Então, como cada músculo vai apresentar algumas características biomecânicas diferentes, a gente tem que entender. O músculo ilio-psoas ele é extremamente importante para a marcha. A gente vai trabalhar ele de uma forma quando a gente estiver trabalhando com pacientes idosos. Por quê? Porque o idoso ele vai ter uma perda de força do ilio-psoas e uma tendência a andar arrastando o pé. Então a gente precisa trabalhar esse ilio-psoas com fortalecimento concêntrico, fazendo com que ele projete essa coxa para cima para poder dar a passada correta. Mas quando eu vou trabalhar, por exemplo, com uma pessoa mais jovem que tem força no psoas, no ilio-psoas como um todo, o que eu tenho que equilibrar a força do ilio-psoas com a força abdominal. Por quê? Porque o ilio-psoas eu trabalho o tempo todo, abdominal não necessariamente. Né? Então, o movimento que a gente mais faz durante o dia é a marcha. Então, eu não preciso pedir para o cara andar, mas eu preciso pedir para ele fortalecer a musculatura abdominal. Nem que seja fazendo outro tipo de trabalho, pode ser prancha, pode ser um trabalho isométrico, mas pode ser uma corrida também. Quando eu estou fazendo uma atividade aeróbica como uma corrida, eu sou obrigado a contrair a musculatura abdominal para gerar estabilidade lombar. Então, isso por si só já gera um trabalho. Então, dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, precisa existir um equilíbrio. Por quê? Para gerar uma estabilidade na coluna. E quando a gente fala de gerar estabilidade, eu tenho que gerar estabilidade em todos os sentidos. Não adianta eu ter um músculo forte puxando a coluna para frente. Se eu tenho um músculo forte puxando a coluna para frente, eu tenho que ter um músculo forte também retificando a coluna e botando a coluna no lugar. E esse puxar a coluna para frente e puxar a coluna para trás tem que ser na mesma proporção. Para quê? Para manter a coluna estável. É como se a gente estivesse construindo um prédio, né? Construindo uma torre, e aí eu coloco uma linha lá para segurar a torre num sentido, eu tenho que colocar uma linha para segurar a torre no outro sentido. E essas linhas têm que ter a mesma tensão, porque se eu tiver tensões diferentes, o que vai acontecer? Ele vai pender para um lado ou pender para o outro. E aqui em cima ainda aparece o nosso músculo diafragma, ou como a gente chama na osteopatia de diafragma abdominal, que é o diafragma propriamente dito, né? Que é o músculo que separa a nossa cavidade abdominal da nossa cavidade torácica. Extremamente importante, então, para a nossa ventilação. É claro que a ventilação é extremamente dependente dele,
mas qualquer bloqueio do diafragma também pode gerar bloqueios na coluna lombar e na coluna torácica baixa. Por quê? Porque o diafragma ele possui inserções na coluna torácica baixa, né? E ele vai possuir inserções, então, na transição entre a coluna torácica baixa e a coluna lombar. Então, eu preciso ter essa musculatura abdominal também bem trabalhada. Então, por isso que quando a gente trabalha pessoas, a gente tem técnicas específicas para a liberação do diafragma. O RPG, que é a Reeducação Postural Global, trabalha muito os movimentos respiratórios. Nós, na fisioterapia, trabalhamos muito os movimentos respiratórios. Por quê? Porque tem pessoas que têm o que a gente chama de respiração apical, respira só com o tronco, aumenta, que a gente chama de braço de bomba, ou seja, só enche a caixa torácica no sentido antero-posterior. Só que a gente também tem que encher a caixa torácica no sentido inferior, ou seja, abaixando o máximo possível. Então a gente precisa ter uma elasticidade adequada do diafragma, um bom trabalho do diafragma, para que esse diafragma então não bloqueie nenhum movimento na nossa coluna lombar. E aqui, rodando eles então, a gente vai ver eles lateralmente e depois posteriormente. E aqui posteriormente, então, já o destaque para o nosso músculo quadrado lombar, né? Então a gente pode ver ali que a gente tem o nosso músculo diafragma em cima, os nossos músculos psoas menor, psoas maior e o ilíaco, que forma o nosso ilho psoas. E lateralmente, então, aqui, o que a gente pode observar? Os músculos, então, que formam essa parede lateroposterior da nossa coluna lombar, dando ênfase, então, para esse nosso músculo que está aparecendo aqui agora, que é o nosso músculo quadrado lombar, músculo extremamente importante toda vez que a gente pensa, então, nos movimentos de inclinação de tronco. E aí a gente pode observar, então, todas as outras estruturas, então, que estão articuladas, discos intervertebrais, ligamentos, todas as estruturas que compõem a coluna. E quando a gente estava rodando aí, a gente pôde observar também o posicionamento dessa lombar, então, com a presença, então, da nossa lordose lombar. Então, a lordose lombar é o que a gente chama de curvatura fisiológica da coluna lombar. Então, eu não posso ter nenhuma retificação seria um problema, do mesmo jeito também que eu não posso ter um aumento, uma hiperlordose. Tirando a musculatura, então, a gente vai ver depois toda a parte ligamentar, que dá sustentação e estruturação, principalmente esses ligamentos, então, que vão do osso ilíaco até a coluna lombar. Então, a gente vai ter os ligamentos que vão do ilíaco para o sacro. Então, a gente vai ter o ligamento que vai do sacro para o ilho, do sacro para o pubis, do sacro para o isquio, né? E depois a gente vai ter também os ligamentos, então, que vão da lombar para o nosso osso ilíaco. Tudo isso com a função de gerar estabilidade estática na nossa cintura pélvica e estabilidade estática também quando a gente pensa, né, na cintura pélvica e na coluna lombar como um todo. Até porque todo o sistema ele é integrado, a gente não trabalha, né, só com uma coisa ou só com outra coisa. Agora, depois de passar então, de ter essa visão aqui que a gente está vendo da nossa caixa, do nosso esqueleto axial, né, dando ênfase aí para a torácica, lombar e para a parte pélvica, a gente vai começar a ver outras estruturas. Aqui a gente vê o nosso sistema arterial, tá? E o sistema arterial ele é extremamente importante. O que acontece? Quais são as artérias que passam lá pela nossa cavidade abdominal? Então, quando a gente estuda artérias abdominais, a gente aqui, por exemplo, nessa imagem aqui que eu parei, a gente não está vendo, por exemplo, o nosso músculo diafragma, mas a gente está vendo a descida da artéria aorta. Então, a artéria aorta está descendo por aqui e a artéria aorta vai cruzar o nosso músculo diafragma no que a gente chama de hiato aórtico. Então, é como se existisse um orifício aqui, que vai ser o nosso hiato aórtico, por onde ela vai cruzar. Depois disso, a gente vai ter os ramos da artéria aorta. Primeiro ramo da artéria aorta, que vai sair lá em cima, então, vai ser a artéria frênica inferior. Isso aí existem algumas diferenças aí em relação a literaturas, tá? Mas o ramo mais importante, o primeiro ramo mais importante que sai da artéria aorta abdominal é uma artéria que a gente chama de tronco celíaco. Então vai ser o primeiro ramo. A tronco celíaco vai dar origem à artéria gástrica, que vai para o estômago, como o próprio nome já diz.
artéria esplênica, que vai para o baço, e artéria hepática, que vai para o fígado. Depois disso, a gente vai ter os outros troncos principais, a artéria mesentérica superior, que vai irrigar, então, o intestino delgado, principalmente, a artéria mesentérica inferior, que vai irrigar o intestino grosso. Depois a gente vai ter as artérias renais, que são bilaterais, e lá embaixo, antes dessa bifurcação aqui, aonde a artéria aorta abdominal vai formar as artérias ilíacas comuns, né, indo direcionando então para cada lado da pelve, a gente vai ter então a saída de duas artérias importantes, que são as artérias gonadais. O que significa isso? Gônadas, então, são as nossas glândulas sexuais. No homem, então, os testículos, na mulher, os ovários. Então, essas artérias gonadais, apesar das gônadas, testículo e ovário, terem inervação, uma vascularização própria, tá? Que é um ramo, então, da artéria pudenda, a gente vai ter também a saída das artérias de forma direta. Por quê? Porque se eu tiver uma compressão lá embaixo na artéria pudenda, as minhas gônadas continuam recebendo sangue diretamente da minha artéria aorta abdominal através do que a gente chama de artérias próprias do ovário nas mulheres e artéria própria do testículo no homem, tá? Quando a gente pensa então em sistema arterial, na parte abdominal é mais ou menos isso, e quando chega lá embaixo, então, ele vai só se diferenciar e formar então as artérias ilíacas comuns, direita e esquerda, que depois cada artéria ilíaca comum vai formar a artéria ilíaca interna e externa, a interna fica, a externa desce para dar origem, então, à artéria femoral, que depois, então, vai descer para os membros inferiores, então, né, artéria poplítea, artéria tibial, artéria fibular e lá embaixo. Mas os ramos principais da aorta, a gente vê aqui, e essa aorta, então, ela passa bem na frente, então, da nossa coluna vertebral, tá? E não diferente, então, bem na frente da nossa coluna lombar. Depois de ver sistema arterial, o que a gente vai ver é o nosso sistema venoso. Se a gente observar o nosso sistema venoso, muito parecido. Qual é a grande diferença? É que aqui a gente vai ter as veias, então. Eu vou ter veia ilíaca e o sangue está retornando. Então, eu tenho a veia ilíaca interna, se junta com a veia ilíaca externa, forma a veia ilíaca comum. As veias ilíacas comuns se fundem, formando a veia cava inferior. E a veia cava inferior sobe com o sangue. E quando passar lá pelo nosso diafragma, vai cruzar o nosso diafragma pelo hiato da cava inferior. A grande diferença aqui é que a gente vai possuir uma circulação diferente, que vai ser a circulação porta-hepática. Ou seja, a drenagem do baço, do estômago, do intestino delgado e do intestino grosso, né, vão passar obrigatoriamente pelo fígado para ser metabolizado e depois voltar para as veias cavas através, então, das nossas veias hepáticas. Aqui a gente já está vendo o nosso sistema linfático abdominal. O que a gente percebe aqui que nossa cadeia de gânglios abdominais drena diretamente para esse carinha que está aparecendo aqui lateralmente, que é o nosso baço, que é o nosso órgão linfóide maior, que fica localizado, então, na cavidade abdominal, numa região que a gente chama de hipocôndrio, no nosso hipocôndrio esquerdo, ou seja, logo acima do fundo do estômago, né? Então, vai ser um sistema complementar aí do nosso sistema venoso no nosso sistema de defesa. E aqui a gente fecha, então, tá passando aí, retornando aí para nossa região abdominal como um todo, onde a gente percebe que a gente vai ter várias camadas e vários tecidos importantes, cada tecido aí com as suas especificidades e cada tecido aí, então, com as suas funções específicas, né, cumprindo suas funções específicas. E assim a gente fecha, então, o nosso conteúdo aí de coluna lombar com as correlações clínicas.